História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal de Vasconcelos, governador da província de São Paulo e Minas de Ouro, conhecido também como Conde de Assumar, passaria pela região de Guaratinguetá, São Paulo, quando viajava para Vila Rica, em Minas Gerais, eminência, 1717, época predominada pelas capitanias hereditárias. Por conta de sua estadia pela região, os habitantes resolveram organizar uma festa para recepcionar o Conde de Assumar. Para prepararem um banquete, pescadores foram convocados pela Câmara de Guaratinguetá, para conseguirem realizar uma grande façanha, em outras palavras, conseguirem retirar do rio Paraíba, bastante peixes, pelo menos quantidade suficiente para serem oferecidos para a comitiva do governador, algo que não seria nada fácil, uma vez que não era temporada de pesca. Na segunda quinzena de outubro, precisamente no porto de José Correia Leite, saíram então, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, estando totalmente conscientes dessa lamentável realidade, sobretudo do peso dessa imensa responsabilidade, pela qual lhes haviam pressionado para executar, elevaram uma prece, suplicando alguma providência da Mãe de Deus. Após executarem diversas tentativas, todas sem nenhum sucesso, na altura do Porto Itaguaçu, quase desistindo da exaustiva pescaria, devido ao fracasso obtido até então, João Alves decidiu lançar sua rede novamente. Não muito diferente das tentativas anteriores, não conseguiu capturar nenhum peixe, mas com apenas uma diferença surpreendente, havia dessa vez pegado algo, era uma pequena imagem da Imaculada Conceição, rústica e enegrecida, porém, decepada. Emocionado, com o extraordinário ocorrido, resolveu arremessar novamente a rede, puxando a mesma alguns instantes depois, surpreendentemente havia percebido que nela continha desta vez, uma cabeça de uma imagem, logo desconfiaram que a cabeça, encontrada, deveria possivelmente pertencer ao corpo da mesma imagem decepada, não demorou muito para concluírem então, que se tratava de uma única imagem, constatando essa certeza, quando unindo a cabeça ao corpo, perceberam que se encaixava perfeitamente, o que significava que se tratava de fato, de uma única peça. Em seguida, lavaram cuidadosamente a imagem, pois como estava submersa nas águas do rio Paraíba, aparentemente desde há muito tempo, encontrava-se suja de lodo. Por fim, envolveram em uma camisa, seu primeiro manto, e no canto do interior da canoa, delicadamente a colocaram. Totalmente convictos, decidiram arremessar suas redes novamente. Ao retirarem, com satisfação perceberam que haviam capturado tamanha quantidade de peixes, eram tantos, que tiveram que retornar ao porto, receando da canoa virar por causa do peso sobrecarregado. Satisfeitos os pescadores chegaram a Guaratinguetá eufóricos e emocionados, com o que haviam presenciado, entregaram a fartura, o resultado que a pesca milagrosa lhes havia garantido, e todos os habitantes, atribuíram imediatamente o ocorrido como uma grandiosa providência divina, era algo inegável considerando cada circunstância. A imagem por sua vez, permaneceu na casa de Felipe Pedroso, durante 15 anos. Nesse mesmo local, amigos e vizinhos frequentemente se reuniam para rezarem, diante de Nossa Senhora Aparecida das Águas. Por conta dessa peculiar circunstância, pela qual Nossa Senhora havia sido encontrada, recebeu então o nome, conforme a maneira como havia surgido, Aparecida, e desde então, passou a ser definitivamente conhecida desse exato modo. Passado algum tempo, Felipe Pedroso decidiu presentear seu filho, Atanásio, encarregando e confiando a ele, a posse da imagem, o qual devotamente construiu um simples oratório, e nele depositou a imagem, desde então reunia familiares e vizinhos para rezarem o terço nos sábados. Durante essas ocasiões, acontecia algo surpreendente, que de certo modo tornava-se rotina. Frequentemente as velas acesas, das quais eram posicionadas em torno da imagem, repentinamente apagavam, sem que houvesse sequer presença de vento ou ainda brisa no ambiente para conseguir apagá-las, porém quando alguém tentava reacendê-las novamente, misteriosamente as chamas ressurgiam no pavio das velas, o que deixava todos estupefatos. Conforme se reuniam, em torno de Nossa Senhora Aparecida, graças e mais graças continuaram acontecendo sem cessar, diversos e variados foram os milagres operados por Nossa Senhora Aparecida, a popularidade da Senhora Aparecida se expandia cada vez mais, em muitas regiões Brasil afora. Então, todo o povo da vizinhança que rezavam diante da imagem, reunidos, construíram um pequeno oratório em Itaguaçu, para abrigar a imagem, que em pouco tempo não conseguiu comportar o grande número de fiéis que aumentava continuamente. O vigário da cidade de Guaratinguetá, Padre José Alves Vilela, providenciou a aprovação para a devoção de Nossa Senhora Aparecida, uma vez obtida pelas autoridades da igreja, resolveu então construir uma capela no Morro dos Coqueiros, feita de taipa, de pilão. As obras terminaram em julho de 1745. O filho de Felipe Pedroso ajudou na construção dessa capela.
No dia 20 de abril de 1822, o imperador Dom Pedro I, acompanhado com uma grande comitiva, visitou a capela para homenagear a imagem milagrosa da Senhora Aparecida. Imensa era a quantidade de pessoas e romeros que visitavam a imagem, expandia a cada dia. A capela já não conseguia conter a numerosa e crescente quantidade de devotos, por isso, em 1834, deram início às obras da igreja conhecida atualmente como Basílica Velha. Seria ela substituta, estilo barroca, era muito mais espaçosa que a capela e foi consagrada no dia 8 de dezembro do ano de 1888. A princípio a imagem era exposta apenas desnuda, apesar dos seus primeiros devotos lhe cobrirem com mantos, os quais eram grosseiros e improvisados, ela não possuía até então ornamentos oficiais. Entretanto foi oferecido para a imagem, um manto e também uma coroa de ouro, pela princesa Isabel, em sua segunda visita à Basílica, feita no dia 6 de novembro de 1888, a bela coroa era toda trabalhada em ouro, 24 quilates, cravejada com rubis e diamantes. O presente era na verdade, o cumprimento da promessa feita 20 anos antes, na primeira visita que havia feito diante da imagem. Solicitados para exercerem necessária assistência espiritual, os missionários redentoristas alemães, congregação de origem italiana, chegaram em Aparecida em outubro de 1894. Foram acolhidos com festa na antiga estação ferroviária da cidade. Eram padres, religiosos e irmãos que se dedicavam ao trabalho de receber a todos os romeros que chegavam para conhecer Nossa Senhora Aparecida. O trabalho assumido pelos missionários foi fundamental para a organização, não apenas do santuário, mas em toda a cidade de um modo bastante complexo. Embora, ainda que a imagem já tivesse ganhado uma preciosa coroa, ela seria no entanto, solenemente coroada, com a mesma coroa, apenas em 8 de setembro de 1904, cumprindo a ordem do Papa Pio X. A imagem passou a ser apresentada então, com um manto azul anil, bordado com ouro e pedras preciosas. A celebração foi realizada por Dom José Camargo Barros. Estavam presentes o núncio apostólico, vários bispos, o Sr. Rodrigues Alves, então presidente da República, e uma grande multidão. Após este fato, o Santo Padre concedeu ao Santuário de Aparecida outros favores, ofício e missa própria de Nossa Senhora Aparecida e indulgências para os romeros em peregrinação ao santuário. Em 29 de abril de 1908, a igreja passou a ser chamada de Basílica Menor e sua sagração ocorreu no dia 5 de setembro de 1909. Para a solenidade o Papa Pio X enviou diretamente de Roma, relíquias de São Vicente Mártir. No dia 17 de dezembro de 1928, o vilarejo que crescerá em volta da Basílica e que pertencia ao município de Guaratinguetá, adquiriu independência, tornando-se o município de Aparecida do Norte. Atualmente a cidade passou a ser chamada simplesmente Aparecida. Além disso, não foi a cidade quem cedeu o seu nome para Nossa Senhora, muito pelo contrário, foi por causa de Nossa Senhora Aparecida, que a cidade adquiriu esse nome. O Papa Pio XI decretou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil, no dia 16 de julho de 1930. A Lei Federal, número 6.802, sancionou por sua vez, oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dia oferecido inteiramente para dedicar a devoção à Senhora Aparecida. Esta lei federal também reconheceu Maria como sendo a protetora do Brasil. Em 1967, na festa de 250 anos da devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao santuário a Rosa de Ouro, gesto repetido também pelo Papa Bento XVI, que ofereceu outra rosa, em 2007, por ocasião de sua viagem apostólica ao país, reconhecendo desse modo a importância da devoção à Nossa Senhora Aparecida e do santuário para o Brasil. Inclusive na mesma ocasião em que Paulo VI entregou a Rosa de Ouro ao santuário, em 1967, o presidente Arthur da Costa e Silva outorgou a Nossa Senhora Aparecida um título único, Generalíssima do Exército Brasileiro, a patente mais alta do Exército do país. Devido à expansão da devoção de Nossa Senhora Aparecida, algo que tornou-se um verdadeiro fenômeno impressionante, o número de romeros não parava de crescer. Milhares de graças e milagres eram relatados ano após ano. Por isso, uma nova basílica, dessa vez definitiva, bastante imensa o suficiente para abrigar todos os filhos, começou a ser construída em 1955 para acolher o numeroso fluxo de itinerantes, vindos de todo o país. Benedito Calixto, o arquiteto responsável pela obra, idealizou um edifício no formato da cruz grega. A igreja possui 168 metros de largura por 173 metros de comprimento. Suas naves chegam a 40 metros de altura e a cúpula central alcança 70 metros de pé direito.
No dia 4 de julho de 1980, numa celebração solenemente conduzida pelo Papa João Paulo II, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi finalmente consagrada. O Santuário de Aparecida é a basílica mais imponente do mundo dedicada a Maria, Mãe de Deus. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja não há salvação. No ano de 2007.